Graças a Deus. Meus irmãos, vamos nos colocar de pé, por favor, em reverência à palavra do Senhor. E vamos abrir a Escritura Sagrada na carta de Paulo a Colossenses, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 12. Hoje nós vamos falar sobre a relação entre o amor e a felicidade. Diálogos sobre a felicidade, a série que nós estamos trabalhando. E hoje nós vamos precisamente refletir sobre a relação entre o amor e a felicidade. E nós não vamos falar do amor de forma direta ou refletindo a partir das relações. Nós vamos falar do amor de forma geral, de forma plena. Os irmãos compreenderão à medida que nós começarmos a conversar. Colossenses capítulo de número 3, versículo 2, a Escritura diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Amém? Nosso Deus, obrigado pela tua voz e palavra. Uma vez lendo a Escritura, o nosso coração já se alegra em ti. Que esta palavra possa ser libertadora nesta noite. Ensina-nos a amar o que amas. Esta é a nossa petição, em nome de Jesus. Podeis sentar, queridos. Paulo apresenta aqui diversas características discipulares. Ele vai dizer que o discípulo de Cristo deve carregar essas características. E é interessante que ele conclui essa porção dizendo: sobretudo o amor, sobretudo amar. Porque é possível alguém carregar diversas qualidades e diversas características, mas se estas qualidades e características não estão balizadas, amparadas pelo amor, serão qualidades vazias de significado. Por isso Paulo, o apóstolo, ele vai elencar que o discípulo ele deve ser repleto de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, capacidade de suportar o outro. E aí lá no versículo 14 ele diz: sobretudo isso, revesti-vos de amor, porque o amor é quem vincula o discípulo à perfeição de Deus. Se temos características qualitativas, mas se não temos amor, não estaremos vinculados a Deus. O que nos vincula a Deus é uma linha chamada amor. O que nos conecta, o que nos integra ao sagrado é o amor. É isso que o apóstolo Paulo está aqui nos ensinando. E hoje eu gostaria de conversar com vocês a partir de 3 princípios. O que nós vamos pensar nesta noite quando falamos sobre esta relação entre o amor e a felicidade? Nós precisamos ponderar em que lugar o amor está nas nossas vidas. Qual é o lugar que o amor ocupa na nossa existência? E para isso eu elenquei aqui 3 diálogos, 3 frentes para a gente conversar. O primeiro deles nós vamos pensar sobre: você é aquilo que ama. Nós somos aquilo que amamos. Em segundo lugar, nós vamos falar sobre: você adora aquilo que ama. E em terceiro e último lugar, você ama os seus hábitos. São esses os 3 princípios que vão nortear o nosso diálogo nesta noite, a começar sobre a ideia de que somos aquilo que amamos. Porque sempre que nós olhamos para a Escritura,
nós temos a impressão de que a Escritura é um convite ao conhecimento, é um convite à sabedoria. Nós temos a impressão de que o fato de nós conhecermos a Escritura e termos o amplo saber, o claro saber e o correto saber de Deus a partir da Escritura, nós assim estaremos vivendo de forma madura e estaremos experienciando liberdade. No entanto, irmãos, nós vamos aprender nesta noite que conhecer a Escritura não basta. Saber sobre Deus não é suficiente. É possível que conheçamos muito bem e é possível que possamos apresentar a Escritura de forma profunda e equilibrada, e é possível que não tenhamos uma vida transformada. O que nos transforma de fato e de direito não é conhecer a Deus. O que nos transforma de fato e de direito é amar aquilo que Deus ama. O escritor de Provérbios vai nos ensinar em 4:23. Se os irmãos desejarem acompanhar com a escritura, fiquem muito à vontade. Sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Olha o que a escritura diz em João 21:16. Tornou Jesus a dizer uma segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Jesus não pergunta a Pedro: tu me conheces, Pedro? Jesus não pergunta a Pedro: Pedro, em quem tu crês? Jesus pergunta: tu me amas, Pedro? E não apenas com Pedro, com muitos outros personagens. Se você ler o chamado apostólico, lá em João capítulo 1, versículo 38, Jesus olha para os 2 discípulos que se aproximam dele e dizem assim: que buscais? Jesus se aproxima do cego e diz: o que tu queres que eu te faça? Sempre que Jesus se aproxima das pessoas, ele é movido a conversar com as pessoas sobre o desejo das pessoas, sobre o que as pessoas querem. Você não vai ver Jesus se aproximando das pessoas e dizendo: o que você conhece? O que você sabe? Em quem você crê? Mas Jesus pergunta: qual é o teu desejo? Qual é o teu querer? Qual é a tua vontade? Porque Jesus sabe que nós somos aquilo que nós amamos. Jesus sabe que nós somos aquilo que desejamos, aquilo que queremos. Nós somos exatamente aquilo que apreciamos. Por isso ele pergunta: o que tu queres? Porque uma vez que a pessoa declara o que quer, Jesus conhece a pessoa. Tendo em vista que Jesus não precisa da declaração, mas nós, a partir da declaração do que uma pessoa quer, já é possível conhecer muito bem. Jesus nem precisa que a pessoa declare, mas ele pergunta o que queres, porque à medida que essa pessoa começa a falar, ela tem a oportunidade de conhecer a si mesma. Porque não é preciso dizer uma única palavra para que sejamos total e plenamente conhecidos por Cristo. Mas a primeira verdade que nós precisamos pensar nesta noite é a consciência de que nós somos aquilo que amamos. E se todos nós fizermos aqui uma verificação, um raio-x, uma análise do nosso saber e do nosso viver, a gente vai perceber que existe um hiato, uma distância entre aquilo que a gente sabe sobre Deus e entre aquilo que a gente vive para Deus. Porque o que nos transforma não é conhecer a Deus. Irmãos, eu conheço sobre a história de Thomas Merton, um homem de oração, mas conhecer sobre Thomas Merton não me fez orar como Thomas Merton. Os irmãos conhecem a história de tantos homens e mulheres de Deus, mas o fato de você ter conhecimento não os transforma à imagem dessas pessoas. Porque o que nos muda, o que nos transforma não é saber. E nós nunca vamos viver de acordo com aquilo que sabemos. Talvez o que estejamos conversando nesta noite seja uma desconstrução.
Porque a gente tem sempre em mente a ideia de que a gente vai sabendo, e à medida que a gente vai sabendo, a gente vai se transformando. É meio que uma herança de Descartes, né? A ideia de que penso, logo existo. A ideia cartesiana de que o que me transforma é a capacidade de pensar, de refletir, de conhecer. O Evangelho vai nos ensinar que não é o conhecer que nos transforma. Ah, pastor, mas existe na Bíblia versículos que dizem, por exemplo, conhecereis a verdade vos libertará. Sim ou não, irmãos? Como é que o Senhor diz que não é o conhecer que transforma? Porque, irmãos, quando a Bíblia diz conhecereis a verdade vos libertará, quem liberta não é o saber, quem liberta é a verdade. E quando a Bíblia diz conhecereis, se você for utilizar a palavra grega conhecer, você vai perceber que a palavra grega conhecer é a mesma palavra utilizada para relacionamento sexual. Mesmíssima. Mesma palavra utilizada para relacionamento amoroso. A Bíblia diz, e José não conhecia ainda Maria. Você já deve ter lido isso na Escritura. Logo, conhecer no grego é relacionar-se de forma amorosa. Quando a Escritura diz conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, a Escritura não está dizendo que é o fato de você saber a Bíblia que vai te libertar, porque tem uma porção de gente ensinando Bíblia sem sequer crer em Deus. O que a Escritura está dizendo é, você deve ter um relacionamento amoroso com a Escritura. Você deve amar a palavra de Deus e o Deus da palavra. E uma vez amando o Deus da palavra e a palavra de Deus, você vai garantir espaço para que a verdade afete a sua alma e você seja liberto para a glória do nome de Jesus. Por isso que Deus trabalha nos nossos amores. Por isso que Deus deseja que nós compreendamos que nós devemos amar ao Senhor. Quantos de nós já não estivemos em um culto e fomos impactados por uma palavra e assumimos um compromisso com Deus durante o culto, e na segunda ou terça-feira pela manhã, enfrentando um drama da vida, logo desistimos das palavras que foram ditas no culto? Conhecemos, mas aquele conhecimento permaneceu apenas na nossa mente, não se transformou em amor. Quando o saber se transforma em amor, a transformação se estabelece nas nossas vidas. Pastor, isso está na Bíblia? Está. Eu quero convidar os irmãos para abrir a palavra de Deus em Filipenses capítulo 1, versículo 9. O apóstolo Paulo vai dizer assim: peço isso, que o vosso amor cresça mais e mais. Em que, Paulo? Em ciência e em conhecimento. Paulo está dizendo, eu não conheço para amar, eu amo para conhecer. Paulo está dizendo, o amor vem primeiro do que o saber. O amor é mais importante que o conhecimento. Porque se você conhecer muito bem a Bíblia, é possível que você se transforme em um intelectual arrogante. Mas se você conhecer muito bem a Deus, você vai se transformar na pessoa bendita de Jesus Cristo. E se você amar a Deus, o Cristo de Deus será verdade nas suas decisões e nas minhas decisões. Então, mais importante que saber muito sobre Deus é amá-lo. Mais importante que conhecer e saber responder a razão da nossa fé, a quem perguntar, tudo isso é fundamental e importante. Não estou aqui, irmãos, com anti-intelectualismo, dizendo que a gente não deve conhecer a Bíblia. Eu estou apenas dizendo que o conhecimento e o saber escriturístico, ele precisa ser amparado pelo amor. Senão ele pode gerar muito mais prejuízo do que saúde. Porque uma vez que nós não estamos protegidos pela muralha do amor, é possível que o conhecimento se transforme em arrogância. Por isso que todos nós, crentes na pessoa bendita do Cristo, precisamos examinar os nossos amores. Precisamos examinar o que queremos. Por isso Jesus pergunta, o que tu queres que eu te faça? Jesus está interessado no que você quer nesta noite. Jesus está interessado
no que você ama. Jesus está interessado no que atrai o seu coração, no que faz o teu coração pulsar mais acelerado. Jesus está interessado no que você gosta de ocupar o seu tempo. Jesus está interessado naquilo que é precioso e importante para a sua vida. Jesus está interessado naquilo que você gasta muito tempo. Ele está interessado nos nossos amores. Porque se Ele for o centro dos nossos amores, a transformação vital e perene vai acontecer na nossa vida e na nossa história. Mas não há transformação em apenas saber. Por isso, irmãos, nós precisamos transferir o nosso processo de discipulado da mente para o coração. Os novos convertidos devem conhecer a Escritura, sim, mas antes de tudo isso, eles devem amar o Senhor de todo o coração. Porque o conhecimento sem amor torna-se-á vazio. Quando amamos, o conhecimento não se torna tão relevante. Quando amamos, o amor é tão extraordinário que quando amamos, até as falhas são perdoadas, porque a Escritura diz que o amor encobre uma multidão de pecados. Quando amamos, se você ama de fato e de direito, você tem conhecimento do pecado da pessoa amada, mas o amor encobre estes pecados e se estabelece a vida de Deus e a restauração de Deus no relacionamento. Porque o amor, ele é mais imprescindivelmente importante do que a sabedoria. E enquanto crentes na pessoa bendita do Cristo, este é um primeiro convite que nós estamos fazendo nesta noite. Felicidade é amar o Mestre e não apenas saber sobre Ele. Conhecer sobre o Cristo, falar sobre a sua história, declarar a sua trajetória, viver a partir da reflexão de Cristo, amparado pela tradição da igreja, cuidar de todos os princípios norteadores da teologia cristã, tudo isso é interessante. Mas o que nos transforma é amar. O que nos transforma é saber que Cristo é o centro do nosso amor. Esse é o primeiro princípio que eu preciso conversar com vocês. Existe um livro chamado O Pequeno Príncipe, que até os nossos líderes do Ministério Infantil colocaram para as nossas criancinhas lerem e assistirem o filme, né? E existe uma fala desse livro que é extraordinária. O Pequeno Príncipe, ele vai dizer o seguinte: se você deseja construir um navio, não chame as pessoas para reunir madeiras. Se você deseja construir um navio, não atribua às pessoas tarefa e trabalho. Se você deseja construir navio, ensine as pessoas a desejar a infinita imensidão dos oceanos. Porque o que me move a construir o navio é amar a imensidão dos oceanos. O que me move a obedecer e não desonrar ao meu Deus é amar o seu sacrifício na cruz do Calvário. O que me move a dizer não ao velho homem que todos os dias está se debatendo, reverendo Jussier, querendo que eu faça aquilo que não é agradável a Deus, é amar de todo o meu coração a presença bendita do Espírito de Deus na minha vida, na sua vida e na nossa história. Se eu faço sem conhecer a infinitude do oceano, o que eu estou fazendo não tem sentido. Mas se antes de realizar, eu já sonhei, já amei e já prospectei a infinitude do oceano, o que eu faço tem sentido. Amém, irmãos? Então este é um conselho do Pequeno Príncipe que é profundo e totalmente aplicável à nossa vida. Nós precisamos compreender quem Deus é. Nós precisamos compreender a grandeza do Calvário. Nós precisamos compreender a majestade do sacrifício vicário do Cristo de Deus.
E uma vez consciente da majestade do seu sacrifício, eu estarei disposto a praticar e a viver em obediência à sua palavra, à sua escritura. É por isso que você conhece pessoas, eu não tenho dúvida disso, que está na igreja há 30 anos, 15 anos, 20 anos, 2 anos, 1 mês, mas que não existem mudanças consistentes, porque conhecem mais sobre Deus cada dia, mas não se esmeram em amá-lo. A igreja é o lugar onde Deus redireciona o nosso amor. Paz, meus irmãos, a gente não precisa de mais de uma semana para o nosso amor ser direcionado a outras correntes, a outros ídolos. A gente precisa vir para este lugar, para o Espírito de Deus nos comunicar que nós precisamos novamente direcionar o nosso coração àquele que é vivo, àquele que nos salvou, ao majestoso, ao glorioso, ao Cristo de Deus, porque Ele é quem vai trazer alegria, felicidade, contentamento e plenitude à nossa alma. A igreja precisa ser o espaço redirecionador. E aí vindo à comunidade, sendo alimentado na comunidade, vivendo a experiência da comunidade, estando em casa mesmo sem poder estar presencialmente na comunidade, mas estando em casa em celebração e participando do corpo de Cristo, eu tenho redirecionado a minha atenção para aquilo que é o amor de Deus. Compreendamos isso nesta noite, e certamente nós seremos por Deus muito abençoados. Segundo princípio que nós propomos conversar: você adora aquilo que você ama. Primeiro, nós somos aquilo que amamos. Em segundo lugar, nós adoramos aquilo que amamos. E aí eu trouxe um trecho de um autor, que é um escritor muito interessante. Ele não é teólogo, é um literalista muito bom, mas ele conseguiu resumir em poucas palavras quais são os ídolos do nosso coração. E eu queria ler na íntegra a porção desse livro de David Foster Wallace. Olha o que ele diz: nas trincheiras da vida adulta não existe nenhum ateu. Todos creem em alguém ou em alguma coisa. Não existe ausência de adoração na vida adulta. Todos adoram. A única escolha é quem ou o que eu decido adorar. Se você adorar o dinheiro e as posses, você jamais se sentirá abastecido pelas posses e pelo dinheiro. Se você adorar o seu próprio corpo, a beleza e a sedução, você sempre se sentirá feio. E à medida que a sua idade avançar, você vai morrer 1 milhão de vezes, até que você seja totalmente levado. Adore o poder, e você então se sentirá fraco e temeroso, precisando sempre de mais poder para afastar o medo e o risco dos outros. Wallace diz: adore o intelecto, a inteligência, ser visto como alguém interessante, e você acabará se sentindo um estúpido, uma fraude, sempre prestes a ser desmascarado. Calvino diz o seguinte: o coração de todo o homem é uma fábrica de ídolos. São tantos amores, são tantas propostas, são tantos invisíveis ídolos. Costumamos criticar muitos ídolos postos na parede, os ídolos visíveis,
mas digo-lhes que existem ídolos que são bem mais perigosos do que estes que estão postos nas paredes. É claro que todo tipo de idolatria é condenável a Deus, e Deus condena a adorar deuses mudos, que têm boca, mas nada podem declarar. Isso é bíblico, é lógico. Mas existem outros ídolos que são ídolos que não possuem nem boca, nem pé, nem mão, nem olho. Eles são invisíveis, mas às vezes eles dominam o espaço da nossa atenção, o nosso querer, o nosso amor. Eles dominam o nosso tempo, eles dominam aquilo em que nós investimos o nosso dinheiro. E aí, o Wallace vai nos trazer aqui uma verdade interessante. E nós precisamos, irmãos, estar conscientes de que esses ídolos, eles são vivos e operantes. Estamos vivendo dias muito complexos, em que as pessoas estão criando ídolos de si mesmas. Há dias eu conversava com uma pessoa que falava sobre um processo terrível de traição. E essa pessoa dizia assim: Danilson, eu não acredito que o que eu estou vivendo com esta pessoa não seja algo de Deus. Porque embora não seja correto e biblicamente aprovado, mas eu estou amando de verdade. Que perigo, irmãos, transformar as nossas emoções em aferidores do que é sagrado e do que não é sagrado. Que perigo quando a gente imagina que o que é certo é o que é bom e não o que está escrito na palavra de Deus. O que é certo não é o que traz prazer, o que é certo não é o que é bom, porque, irmãos, o caminho da felicidade não é uma via com a placa dizendo: dobre a 500 metros que você vai encontrar a felicidade. O caminho da felicidade é uma trajetória cheia de percalços, cheia de lugares difíceis, cheio de vias complexas. E viver é viver as dificuldades, é usufruir da obediência, sabendo que nós teremos a coroa da justiça, porque o Senhor Jesus nos prometeu. Existe uma pergunta que é feita, e esta pergunta não é a pergunta certa. A pergunta é a seguinte: o que eu devo fazer para ser feliz? Aí tem uma porção de gente dizendo: a ética cristã não é interessante, porque eu tenho uma intenção sexual diferente, então a tradição cristã não é interessante para mim. Eu vou em busca de outra tradição, porque o que importa é que eu seja feliz. E aí a pergunta que algumas pessoas fazem, porque tem uma perspectiva, uma visão diferente, é essa. E são guiadas por essa pergunta: o que eu devo fazer para ser feliz? Pergunta errada. Pergunta certa: o que a Escritura diz a respeito da minha obediência? Porque se nós vivermos em busca do prazer, nós nunca seremos satisfeitos. Nós só nos satisfaremos obedecendo a Escritura Sagrada, porque Deus nos fez para Ele, e a nossa alma nunca encontrará descanso enquanto não voltar para Ele. Somos dele, Ele nos fabricou. Fabricou é ótimo, né? Ele nos fabricou, Ele é quem tem o manual, e o manual é a Escritura Sagrada. Se andou fora do manual, tem que passar por revisão, ou então quebra. Amém, irmãos? Somos feitura do Criador, somos feitura de Deus. Ele é quem nos conhece. Obedecer a Deus é a verdadeira alegria. Dizer não aos nossos desejos e aos prazeres que não estão apoiados pela Escritura é a verdadeira alegria. Mesmo sem compreender e tendo que sofrer e abrir mão do prazer, é a verdadeira alegria. O que a Escritura diz a respeito da minha vida, a Escritura me orienta à obediência. Se eu sigo a obediência, eu vou encontrar alegria, vou encontrar plenitude e vou encontrar sentido no viver. Fora disso não há sentido.
Existe uma nova moral sendo construída, é a moral da felicidade. Por isso que eu estou conversando sobre felicidade, porque as pessoas estão colocando a felicidade acima da Escritura. O que importa é que eu seja feliz, não importa se é bíblico, o que importa é que eu seja feliz. Então o que é que a gente faz? A gente vai mudando as coisas, muda a Bíblia. Aí tem gente que acha que pode alterar o texto da Bíblia, muda o jeito de ser igreja, muda o processo. Acho que a igreja tem que ser uma igreja dialogal. Acho que a gente não pode, irmãos, estar pregando um sermão da década de 60, utilizando uma liturgia da década de 40. Eu acho que não. Acho que a igreja ela pode ser e deve ser dialogal. Ela deve estar olhando para o seu entorno. Mas o evangelho não muda. A verdade de Deus não é negociável. Deus não está em liquidação. A gente não precisa encher a igreja de crente para que a gente se sinta uma igreja relevante, porque está cheio de igreja cheia de gente vazia e morta. A gente precisa de uma igreja cheia da presença de Deus, e Deus habita onde sua palavra é honrada, onde a verdade de Deus é pregada, onde a santidade é proclamada, porque eis o Santo de Israel, Ele está no nosso meio. E a vida de Deus se estabelece quando a palavra de Deus é levada a sério. E a palavra não é levada a sério quando ela é exposta de forma clara. A palavra é levada a sério quando os maridos honram suas esposas, quando os filhos honram seus pais, quando os patrões cumprem o seu dever e a sua missão de depositar o salário no INSS, no bolso daquele que é colaborador, quando o colaborador cumpre o seu tempo de trabalho. São nas coisas simples da vida que honramos e bendizemos a Deus. Porque o evangelho existe para nos transformar em gente de verdade. O evangelho existe para nos transformar e para que nós, transformados, possamos transformar o mundo. Ah, mas os meus colegas estão fazendo. Eis o motivo por que você não pode fazer. Ah, mas é porque lá é assim como uma onda, e todo mundo está seguindo a onda. John Stott diz assim: o único peixe que segue a onda é o peixe morto. Peixe vivo vai contra a corrente. Amém, irmãos? O peixe é o símbolo máximo do cristianismo. Os irmãos sabem disso, né? Desde o princípio, o símbolo do cristianismo é o peixe, por causa de sua expressão que se refere ao nome de Cristo. Então é importante nós termos em mente isso. Somos peixes vivos, nadamos contra a correnteza. E se alguém chegar e disser assim: determinada prática sexual deveria ser aceita, irmãos, não deveria ser aceita. Se a Escritura diz que não é aceito, nunca será aceito. Determinada coisa o pastor deveria tratar de forma diferente. Não, irmãos, nunca será certo tratar o pecado de forma diferente, porque não existe tapete para se colocar pecado embaixo. Esse lugar é o lugar de pecadores, mas esse lugar também é o lugar de redimir pecadores. Este lugar é o lugar de santidade, de bênção, de vida, de transformação. Que os pecadores se sintam bem ao estar entre nós, e que nós nos percebamos também pecadores, mas com a consciência de que precisamos ser melhores hoje do que éramos ontem, esta semana melhor do que éramos na semana passada, e vamos brilhando mais e mais, até que cheguemos à plenitude da varonilidade do Cristo, olhando para Ele e se aproximando de sua vida e de sua verdade. Porque senão estaremos perdendo o nosso tempo aqui. Porque senão, irmãos, é melhor se matricular no clube social. Tem igreja por aí que tem até um chazinho quando você sai. Pastor, o senhor é contra o chá? Não, irmão, acho legal que tenha chá. Era bom que tivesse aí agora 20 garrafas de café para os irmãos beberem. Não tem problema nenhum com chá. Acho que a mesa é um lugar imprescindível. Vamos ter um chá daqui um dia na igreja também ali, quando os irmãos saírem, viu? Porque se entrar bebendo chá na igreja, eu peço para sair, porque aqui não é lugar de tomar chá, não. Aqui só se for o chá da erva da raiz de Davi, né? Mas não é a igreja
que muda a minha vida. Não é o conhecimento de Deus que muda a minha vida. Não é o saber a Escritura que muda a minha vida. É quem tem espaço de adoração no meu coração. Se ídolos mortos ou se o proeminente Cristo de Deus. E aí como é que a gente faz, pastor? De forma prática, para que a gente desempenhe uma vida e para que a gente possa pensar num caminho que objetiva nos levar a essa maturidade. Nós temos que entender a última verdade. Nós amamos os nossos hábitos. Nós amamos os nossos hábitos. Repetição. Vou repetir a palavra. Repetição. Pastor, o que o senhor está dizendo? O que isso tem a ver com o Evangelho? Isso tem tudo a ver com o que nós somos. Nós não temos dificuldade de acolher a repetição em todas as áreas da vida, mas nós temos dificuldade de acolher a repetição nas disciplinas espirituais. Por exemplo, Cícero, meu maestro. Você acredita que, mesmo tocando bem como você toca, você deve continuar treinando? Amém? Valmir, mestre da música, continua repetindo. O que os torna bons músicos é a repetição, sim ou não? Ou você acha que um cirurgião se torna bom após a primeira asepsia? Repetição. O musicista, nós compreendemos que um músico será um bom músico quando ele dedica tempo a isso. Não é assim, meu amigo Edmilson? Edmilson, tem jeito até para mim se eu repetir aqui e ensaiar, não tem? Olha aí, irmão, isso é uma esperança maravilhosa. Até eu posso cantar um dia. Mas é assim, né, pastor Edmilson? Se eu cantar, é o maestro quem está falando. Se eu repetir, se eu me esforçar, se eu me esmerar, eu consigo cantar afinado um dia, nem que seja só um corinho, nem que seja ao único, que toda vida que eu canto num tom diferente. Nós admitimos que somos seres rituais, ritualísticos, seres de rotina. Nós admitimos isso. A gente viajou agora, a gente passou uns dias fora, e aí a gente pegou um carro que a ré é diferente do carro que eu estou, do meu carro. E aí eu passei a semana, depois que eu voltei, os últimos 3 dias quase provocando acidente. Toda vida que eu vou colocar a ré, eu coloco a quarta, aí vou para frente. Aí assim, meu filho, você desaprendeu? Repetição. O cérebro ficou adaptado à ideia de que a ré é para cá e a ré desse aí é para cima. Alguém que dirige carro automático, quando pega um carro manual, tem dificuldade, porque nós somos adaptados à repetição e à rotina. Parece muito simplório o que eu estou falando para os irmãos, e parece que eu estou apresentando para os irmãos uma ideia desconexa, a ideia de que se você repetir diversas vezes, você vai adaptar-se. Mas eu quero dizer-lhes que todos os mestres, os pais do deserto, todos os pais da igreja, todos os homens de vasta espiritualidade, todas as mulheres de oração na história do cristianismo, essas pessoas têm uma coisa em comum: elas possuíam e possuem uma rotina inegociável. Susana Wesley tinha 19 filhos e orava 1 hora por dia. Ela era mais ocupada do que nós. John Wesley orava 2 horas por dia. Pastor, é o orar 2 horas que me fará mais santo? Não, é o orar todo dia que nos fará mais santo.
Porque a Escritura já nos ensina: pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão é só para hoje, amanhã eu tenho que estar lá de novo. Pão nosso de cada dia me dá hoje. Pão nosso de cada dia me dá hoje. Pão nosso de cada dia me dá hoje. Eu não posso chegar lá e dizer: Senhor, dá logo para a semana toda. O pão de hoje só serve para hoje. Amém, irmãos? Porque Deus tem uma porção de vida para cada dia da nossa existência. Porque Deus tem sustentáculo para o teu casamento e para a tua casa e para os teus filhos durante todos os dias da tua existência. Porque Deus tem uma presença doce, meiga, abençoadora e suave. Vai lá, volta lá, repetidamente, habitualmente. Porque a transformação se estabelecerá no nosso coração. O inverso também é verdade. Quando alguém olha para uma laranja e percebe que aquela laranja está frutificando, amadurecendo, e alguém diz que não deve se provar daquele fruto, passar perto da laranjeira é angustioso. Depois de um tempo você não apenas passa perto, assim é o pecado. Toca o fruto, prova do fruto. E aí o que se torna rotina é acolher o fruto. Dias depois a laranja já não preenche mais. É preciso outras experiências. Assim como boas disciplinas, boas rotinas e repetidas rotinas espirituais nos conduzem a uma vida de transformação, estar repetindo um estado de pecado que nos consome vai nos transformar em tenebrosos. Se a luz que há em nós é trevas, quão grande é esta treva? Porque assim como o processo ele é edificante, ele também pode ser declinante. Por isso, nessa noite, eu quero lembrar os irmãos que o Espírito de Deus deseja mudar as nossas rotinas, incluir no nosso dia a dia a visitação do Espírito de Deus, incluir na nossa agenda um tempo especial na presença de Deus. Alguém já deve ter ouvido aquela frase: você é aquilo que você come. Você já ouviu essa frase? Está errada. Você não é aquilo que você come. Você é aquilo que você quer comer. Alguém que deseja fazer dieta não pode mudar a alimentação, deve mudar o desejo. A dieta começa aqui, sim ou não, irmãos? Aí você muda primeiro o querer. Depois que você muda o querer, você passa a amar aquilo que você abominava. Tem gente que pega um prato de salada e diz: oh, que delícia, mano. Que salada mais maravilhosa. E você diz: mas como é que alguém pode apreciar um prato de salada? Um pão com semente de passarinho, né? Não é mentira. O hábito mudou os amores. A transformação se estabelece quando eu estabeleço uma nova relação com o que eu quero. E aí, à medida que eu quero o que é bom, eu passo a amar o que é bom. À medida que repetidamente eu admito o que é bom e o que é saudável, eu passo a apreciar o que é bom e o que é saudável, e a vida de Deus se estabelece na minha vida. Portanto, nós não somos aquilo que comemos, nós somos aquilo que queremos comer. Está claro, irmãos? Amém? Aristóteles disse o seguinte: semelhantemente à pessoa que visita um médico e não faz nada do que é prescrito, conhecer sobre o caminho da verdade
não pode gerar mudança em ninguém. Você tem que ir na farmácia, comprar o que foi prescrito e seguir o tratamento. Ter nas mãos a receita não muda. Saber o remédio também não. Tem que seguir de forma disciplinada. Sim ou não, irmãos? Tem que ter prática. Agostinho diz: ame a Deus e faça o que você quiser. Eu sou fascinado pelo Agostinho. Ele escreveu entre o 4º e 5º século, irmãos. E o Agostinho resumiu tudo que a gente conversou hoje à noite. Agostinho disse assim: princípio mais importante da vida, ame a Deus. Agostinho, muito bem, consegui amar a Deus. E agora? Agora, meu amigo, faça o que você quiser. Mas por que, Agostinho? Não, porque se você amar a Deus de verdade, você só vai querer o que Deus quer. Você só vai amar o que Deus ama. Se você amar a Deus de verdade, a sua esposa vai ser a pessoa mais importante na sua vida. Os seus filhos vai ser o melhor projeto da sua história. Se você amar a Deus de verdade, a Escritura vai ser o espaço que você vai voltar para visitar. Se você amar a Deus de verdade, a presença dele vai fazer parte do seu cotidiano. Se você amar a Deus de verdade, repetida e rotineiramente, ele fará parte da sua história. Amar a Deus e fazer o que quiser, porque quando eu amo, eu quero o que Deus quer. Por isso há uma relação profunda entre amor e felicidade. Porque quando sou capaz de amar de fato e de direito, então eu me realizo. Amém, queridos? Vamos concluir nossa fala nesta noite, lembrando os irmãos que na igreja, eu coloquei alguns pontos aqui para a gente concluir. Primeiro, na igreja somos corpo de Cristo. E este é o corpo, o lugar, este corpo de Cristo é o lugar onde Deus nos convida a renovar os nossos amores. Mas não apenas isso, reorientar os nossos desejos, mas não apenas isso, retreinar os nossos apetites. Igreja é o lugar onde Deus renova os nossos amores. Ah, pastor, o primeiro amor desfaleceu. Deus pode renová-lo nesta noite. Reorientar os nossos desejos. Ah, pastor, eu estou olhando para caminhos de morte. Deus pode reorientar a sua vida nesta hora. Reorientar os seus olhos nesta hora. E um caminho de vida pode se estabelecer neste lugar. E retreinar os nossos apetites. Essa é a verdade em relação à igreja. Em relação ao nosso casamento, nós devemos construir um muro de proteção chamado amor. E aí eu trouxe aqui a fala de um livro de Alain de Botton. Alain de Botton disse o seguinte: quando os amantes estão olhando nos olhos um do outro, eles estão de costas para o mundo. O que o Alain de Botton está dizendo? Que se você assumir o compromisso de ser bênção na vida do outro, você está protegendo este outro e este outro está protegendo você. Vocês estão de costas para o mundo. Existem pessoas que não conseguem ter um casamento restaurado, porque quando estão enfrentando algum litígio, ficam olhando para o mundo. Conselho de Deus: olhe para o seu cônjuge, vire as costas para o mundo. Estejam protegidos pela muralha do amor, e Deus vai restaurar o vosso casamento, para a glória do nome dEle. Em relação aos nossos filhos, nós devemos criar filhos que amam, e não filhos que pensam. Às vezes a gente imagina que uma forma de garantir segurança para os nossos filhos é fazê-los decorar a Bíblia. Meu filho, você vai ter que decorar a Bíblia toda. E aí tem pai que acha bonito, né, ver o filho dizendo Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Êxodo, Misté, Jó, Salmo, Provérbio. E diz: nossa, o menino conhece a Bíblia toda. Não, irmãos, ele aprendeu a citar como um papagaio faz. Pastor, quer dizer que não é bom aprender a Bíblia? É muito bom citar a Bíblia. E seria uma delícia se os nossos filhos aprendessem a citar versículos da Bíblia. Mas isso não vai garantir segurança para os nossos filhos. Pastor, e o que é que garante segurança para os nossos filhos? É quando os nossos filhos percebem que nós amamos o Senhor. É quando os nossos filhos são dirigidos a amar, porque eles assistiram os pais amando. Mas se a gente disser para o filho: lê a Bíblia, conheça a Bíblia, mas se as nossas decisões não declararem amor ao Senhor, isso não vai transformá-los. Conclusão nesta noite: o Senhor nos ajude a amar os seus preceitos e desejar a sua vontade.
fonte perene de transformação e vida. Segundo lugar, o Senhor use esta igreja para redirecionar os nossos amores quando os nossos pés estiverem em caminhos tortuosos. Terceiro e último lugar, o Senhor nos ajude a criar hábitos saudáveis que interfiram no nosso querer, para que sejamos humanos, santos e recriados para a glória de Deus. Quem foi abençoado por esta palavra? Vamos nos colocar de pé nesta noite. Quero agradecer a Deus por todos vocês que escolheram estar aqui hoje. É para mim muito honroso carregar o peso doutrinar, estar aqui dialogando com vocês e falando sobre questões eternas. Eu tenho muito cuidado com isso, e é para mim uma grande honra poder estar partilhando com vocês a expressão máxima da palavra de Deus nas quintas-feiras à noite, tá? Fico muito honrado e muito feliz. Muito bem, cadê a Radassa? Hoje é aniversário da Radassa. Vem aqui à frente, Radassinha, por favor. Salva de palmas para a Radassa. Linda Radassa está aniversariando e nós vamos interceder pela vida da Radassa para que o Senhor possa conceder a ela, pode vir, querida, longevidade e graça. Irmão José, por favor, nós vamos ouvir o irmão José orando e impetrando a bênção apostólica. Neste fim de semana, irmãos, nós teremos a Escola Bíblica de Obreiros no Tempo Central. E aí uma boa notícia, o tema será amar, acolher e servir. Amém? Pastor Antônio José estará pregando no sábado noite sobre amar, eu estarei ministrando no domingo manhã sobre acolher e o Ozean estará ministrando após a minha ministração no domingo manhã sobre o servir. Os irmãos, por favor, acompanhem, estará lá no canal IEADTC, tá? O canal do, aliás, é IEADTC mesmo, né, filha? AD Tempo Central, AD Tempo Central, o canal do YouTube. Os irmãos, por favor, não deixem de acessar, vai ser uma bênção. Nós vamos estar conversando sobre aquilo que dialogamos nessa comunidade há mais de um ano, tá certo? Reverendo José, orando pela Radassa e por todos nós. Pai do Senhor, meus irmãos, oremos. Pai bendito e santo, te dou graças, seu Deus, por tudo que o Senhor fez também esta noite, ó Deus. Obrigado, foi muito bom estar aqui, foi muito bom o Senhor ter nos trazido aqui à tua casa, Senhor Deus. Que essa palavra possa fazer morada em nosso coração, que nós venhamos a te amar verdadeiramente, Pai Santo, não somente por palavras, mas também por obras. A pequena Radassa que está aqui, Senhor Deus, eu te dou graças pela vida da tua filhinha, Pai Santo. E eu te peço em nome de Jesus Cristo que o Senhor continue guardando, continue, meu Deus, conduzindo ela nos teus caminhos, fazendo ela prosperar em tudo, dando sabedoria a seus pais, em tudo, para que ela sempre esteja nos caminhos do Senhor. Que o Senhor dê saúde física, mental, espiritual, psicológica, e que ela seja sempre uma bênção em tuas mãos, para a glória do teu maravilhoso nome, Senhor Deus. Pai querido e santo, nos despede em paz para os nossos lares, nos dá um restante de semana abençoada na tua presença, eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e infinito amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Quantos pode dizer amém? Deus abençoe. Parabéns, viu?